Então, bom dia novamente. Bom dia para quem está em casa, para quem vai ver mais tarde, vai ver o estudo durante a semana. E hoje é o dia da nossa irmã Maria Helena, e ela sempre traz estudos muito profundos para a gente, com muito proveito, né? Que a gente traz muita reflexão, que a gente leva para a nossa vida realmente, para construir nossos valores, nosso aprendizado. E hoje ela vai falar o tema sobre os invisíveis. Então vamos ver o que ela vai falar. E vamos todos então nesse dia, nesse domingo bonito, cheio de luz. Vamos mentalizar Jesus, que a sua luz infinita esteja sempre presente nessa casa de amor, envolvendo todos aqui que vêm buscar a sua luz, os seus ensinamentos, todos aqui em comunhão maior, que possamos crescer mão na mão um do outro, que Jesus ampare todos nós, nos fortaleça, dê coragem, fé, esperança em todas as provas, expiações, dificuldades de nossas vidas, que possamos saber escolher, ter discernimento, para que sejamos instrumentos da sua luz redentora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática do erro, de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Maria Helena, o trabalho é seu. Muito bom dia a todos. Que a doce paz de Jesus esteja e continue conosco, agora e sempre. Paulo de Tarso, na sua segunda carta aos Coríntios, 4:18, ele diz assim: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporárias e as coisas que não se veem são eternas. É sobre isso que nós vamos falar, sobre as coisas que nós não conseguimos enxergar. Por enquanto, porque daqui para frente é disso que nós precisamos, de enxergar aquilo que até ontem nós não queríamos olhar. Não, eu vou falar isso depois. Não, esse assunto é pesado. Não, isso faz a gente ficar triste. Eu não preciso disso agora, eu estou vivo. Eu estou bem porque eu estou vivo. Muita gente diz isso. Então, nós decidimos, junto com Emmanuel, junto com André Luiz, com Joana de Ângeles, com os exemplos deles, com Leon Denis, falar um pouquinho sobre as coisas invisíveis, baseando-nos na carta segunda de Paulo aos Coríntios, onde ele fala que nós devemos valorizar as coisas invisíveis, porque as coisas visíveis, elas vão ficar, todas. O marido vai ficar, o filhinho lindo vai ficar, a casa vai ficar, o carro vai ficar, a profissão vai ficar. E o que é que nós levamos, então? Levamos aquilo que demos, aquilo que fizemos para os outros e aquilo que fizemos intimamente para nós. Quando nós nos iluminamos e quando nós enxergamos a centelha divina que existe em todos nós. A nossa amiga que nos precedeu falou sobre a questão de valorizarmos as coisas invisíveis. De uma forma indireta ela falou isso, não é? Que tudo mais fica. E Paulo falou muito bem isso na sua carta segunda aos Coríntios. Então, o que nós podíamos pensar? Por exemplo, Emmanuel, numa lição do Fonte Viva, ele fala, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que todas as glórias terrenas são boas. Então, as construções de monumentos, de cidades, de museus, de coisas grandiosas, tudo isso é válido.
Mas como é válido se é uma coisa visível, tangível, palpável, pesada, sólida, né? Como? Se nós estamos falando que as coisas invisíveis é que são eternas. É que ao fazer as coisas visíveis, tangíveis, palpáveis, sólidas, nós estamos construindo também, ou deveríamos estar construindo também, alguma coisa boa dentro de nós, aprendendo alguma coisa para a vida eterna. Então, quando nós dissociamos a vida material da vida espiritual, é o nosso maior erro. E se nós formos espíritas, então, é um erro crasso. Por quê? Porque nós aprendemos que o que vale é o que nós somos e não aquilo que nós apresentamos. Não é a aparência, não é a riqueza, não é a miséria, porque muita gente até faz uma apologia à pobreza, por exemplo. Ah, coitadinho, é tão pobre. Não, aquele ali é orgulhoso porque é rico. Errado. Tem nada a ver uma coisa com outra. Absolutamente nada. Então, muitas vezes, nós julgamos mal aquele que está bem, até por inferioridade da nossa parte. E julgamos bem aquele que está mal. E muitas vezes até seguimos aquele exemplo, porque a pessoa é simples. Não, às vezes ela é só ignorante. Certo? O próprio Emmanuel fala que nós todos fomos criados simples e ignorantes. Nossa amiga falou sobre isso. Todos somos criados simples e ignorantes, mal saídos da mão do Criador. Isso aí se falando do espírito, né? Porque a parte material é outra história. Mas nós não podemos dissociar uma coisa da outra. Que ao reencarnarmos e ao evoluirmos, nós temos que crescer. Evoluirmos como espécie, né? De Homo, por exemplo, Homo de Neandertal, os homens que jamais, digamos, primitivos, quando passamos por aquelas etapas, todos nós passamos por lá. Né? Nós todos já brigamos, nós todos já caçamos, nós todos já catamos alimentos, nós já fomos nômades, tivemos diferentes cores de pele, vivemos em diferentes regiões, seja desse orbe nosso, seja de outros planetas, enfim, nós somos viajantes antigos dos planetas. Só a nossa ideia, principalmente de egoísmo e orgulho, e todos os filhos do orgulho e do egoísmo é que continuam conosco. Esses são nossos conhecidos velhos. Então, por mais que nós queiramos ser humildes, ainda é difícil para nós, porque seria arrancar aquela coisa muito primitiva que todos nós tivemos. Arrancar o medo, a desconfiança que vem do medo, né? Das coisas que a gente já passou, então acumula o medo, que é uma emoção bem primitiva, bem visceral, né? A raiva, a ira, né? Muitas vezes todos nós podemos ter ou não, mas a maioria de nós ainda tem acessos de raiva, crises de raiva. Muito bem. Então todos nós ainda temos crises de raiva, que é a demonstração do nosso egoísmo primitivo. Porém, há que ter um treinamento para isso. Porque tudo que nós já conseguimos alcançar de progresso, de evolução, de aprimoramento, de educação, foi tirado de nós mesmos. Por mais que nós tenhamos tido e recebido, que de fato todos recebemos, a educação de fora, a preocupação dos pais, dos mestres, de pessoas mais, dos escritores, das pessoas que têm mais experiência. Nós aprendemos com todos, até com os animais. Não é? Nós aprendemos muito com os animais, com as plantas, com todos os seres. Nós aprendemos quando queremos, não é? Então, por isso é que o sentido verdadeiro de educação não é alguém nos educar, mas tirar de dentro de nós alguma centelha que é divina, que já foi deixada por Deus. Todos nós temos uma parte, nós somos herdeiros de Deus. O Paulo de Tarso mesmo, em outra carta, ele diz, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Ou seja, nós somos irmãos de Jesus. Nós perdemos isso de vista. Idolatramos Jesus, adoramos, reconhecemos a sua grandiosidade, sim, reconhecemos, mas queremos receber dele todas as benesses, todas as ajudas.
e não fazemos muitas vezes a nossa parte, porque nós temos ainda, por mais que nós saibamos que a fé tem que ser raciocinada, nós muitas vezes temos uma fé cega. Então a gente encosta, como a gente diz, né? A gente vira encosto de um espírito superior, de Jesus, dos amigos espirituais, dos nossos anjos da guarda, né? Apoiamos-nos neles e esquecemos que nós temos que fazer a nossa parte. A caminhada é nossa, o esforço é nosso. Eles só nos apoiam, nos iluminando o caminho, dando uma luz quando nós pedimos. Mas a gente acha que isso é automático. Não, meu anjo da guarda vai tomar conta de mim. Igual aquele anjo que a gente mentaliza assim, né? Atrás de mim, né? Então, não é bem assim que funciona. Nós temos que fazer uma comunicação com eles, nós temos que chamá-los, seja pelo nosso pensamento, seja pelo nosso comportamento, seja pela nossa vontade, de forma direta ou indireta. Nós devemos chamar os benfeitores espirituais para que eles nos ajudem, para que eles possam nos ajudar, não nos esquecendo de fazer a nossa parte, que é a principal. Porque ao fazer a minha parte, ao cumprir o meu dever para comigo mesma, nem com a sociedade, comigo, o dever de evoluir, o dever de raciocinar, o dever de ser responsável, o dever de cumprir o dever, né? O dever de me responsabilizar, o dever de ser melhor, de buscar uma vida mais alta, de pensar sobre o que eu fiz e o que eu faço no cotidiano, para que o meu amanhã seja melhor do que o hoje, para que eu possa, de fato, ser uma pessoa em evolução. Todos nós somos espíritos em evolução, porque, querendo ou não, nós vamos progredindo, seja levado pela maré da própria multidão, da sociedade, da civilização em que nós estamos mergulhados, que isso tem também uma força, né? Uma influência. Nós trocamos os pensamentos, as influências, nós trocamos, nós fazemos muitas trocas sociais. Então, mesmo que eu não faça esforço, eu vou progredir, só que muito lentamente. E em que é que eu não consigo progredir se eu não fizer muito esforço? Nas mazelas que eu trago da minha inferioridade. Então, essa mania de achar que sou mais do que o outro, que vem do meu orgulho, do meu egoísmo, a inveja, que muitas vezes disfarça de tantos nomes, né? O egoísmo, a mania de defender os seus próprios interesses, que todos nós temos, a não aceitação de nenhuma ofensa, de nenhuma agressão, como se nós fôssemos superiores a todos os outros. Todo mundo tem que me respeitar, todo mundo tem que ver como eu sou bacana, como eu sou superior. Isso é um orgulho tremendo, nós somos pretensiosos, né? E muita gente, às vezes, que até fala em nome de Jesus e prega o nome de Jesus, está cheio desses defeitos. Está cheio desse defeito. Não quer dizer que a pessoa seja má, quer dizer que ela não se compenetrou ainda e não fez aquele esforço medonho. Não é de uma vida, não. De várias encarnações para superar as suas dificuldades, as suas limitações e, sobretudo, reconhecer que tem limitações, que tem dificuldades, que tem defeitos e que só ela pode acabar com essas falhas. Quem vai acabar com o meu orgulho, se não eu? Reconhecendo esse orgulho em mim? Quem vai acabar com a inveja que porventura eu sinta de alguma situação? Não é? De alguém? Tanto que nem todo mundo fica feliz com a felicidade dos outros. Não é? Isso é um egoísmo e um pouco de inveja também. Por que não sou eu que estou no lugar daquela pessoa? Será que Deus não foi justo comigo? Nossa, aquela pessoa é tão feliz, nós não sabemos. E mesmo que seja muito feliz, que legal, ótimo, né? Mas a minha felicidade eu tenho que construí-la, através principalmente dessa perseverança no bem. E nesse cuidado comigo. Nós temos cuidado com os outros, mas não temos cuidado conosco. Até mesmo quando a gente, por exemplo, como mãe, como médico, como enfermeira, como cuidadora, como amiga, como irmão. Muitas vezes nós cuidamos do outro, vemos o que o outro está precisando e às vezes nós esquecemos de nós. É errado, é descaridade para conosco, não é?
Vou falar uma coisa que eu falo, estou falando isso para mim mesma. Então a gente muitas vezes cuida dos outros e vê também o que precisa ser corrigido no outro. Você passa de ver. Nossa, mas aquela pessoa, você tem tal defeito. Geralmente é um espelho. Geralmente, não é sempre, mas é quase que uma regra, é espelho. Aquilo que eu precisava ver em mim, eu consigo ver no outro primeiro. Oh, meu Deus. Então, prestemos atenção. Quando eu vejo um defeito no outro, que aquilo me incomoda muito, eu vou me perguntar, será que eu não tenho esse defeito que eu estou criticando no outro? Geralmente sim. Bom dia. Geralmente sim. Geralmente sim. Infelizmente. Ou felizmente, que é uma boa dica, não é? Ah, eu estou implicando com aquilo ali. Vai ver que eu estou fazendo aquilo ali sem perceber, porque nós não temos um espelho onde nós enxergamos-nos o tempo todo. E muito menos intimamente. Embora eu esteja comigo o tempo todo, na maioria das vezes a minha mente está longe. E o universo é mental. O pensamento é uma coisa importantíssima. E muitas vezes nós pensamos no outro mais do que nós pensamos em nós. Não quer dizer, não estou querendo dizer, e ninguém quer dizer isso, que nós devamos pensar mais na gente do que nos outros. Mas, em se tratando de defeitos, de corrigendas, de educação, primeiro eu tenho que olhar para mim. Eu estou falhando nisso, eu estou falhando em tal coisa, eu estou deixando de fazer tal dever, de cumprir isso, de cumprir aquilo. Nesse sentido, não precisa ser uma coisa rigorosa, mas que nós pensemos nisso, que nós nos ocupemos disso. Aí nós nos lembramos da nossa querida questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou para os espíritos de luz o que devemos fazer, o que nós podemos fazer para sermos felizes nessa vida e melhorarmos. E ele queria uma resposta, como é que ele falou? Eficaz. Uma coisa, um meio prático. Qual o meio? A pergunta foi assim: qual o meio prático e eficaz de melhorarmos nesta vida? Olha só, ele queria prática e eficaz, assim, um negócio resolutivo, né? Que fosse um remédio. Como é que eu vou fazer para melhorar e ser feliz? Boa pergunta, né? Agora imagina, como é que nós vamos fazer isso, meu Deus? Aí, Santo Agostinho, eu mesma já falei isso aqui umas não sei quantas vezes, quase toda vez, porque eu gosto muito dessa questão. Então, ela está sempre aqui. Santo Agostinho respondeu. Vocês lembram? Vocês lembram o que Santo Agostinho respondeu que era para fazer? Foi uma resposta curta. Você que falou da outra vez, não vale outra vez, não. Estou brincando. O que Santo Agostinho falou? Aí quando ele fez a pergunta 919A, né, o que ele detalhou, mas ele respondeu: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Né? A gente tem pensado que seja Sócrates que falou isso, né? O filósofo grego, antes de Cristo. Então, o sábio da antiguidade nos disse, conhece a ti mesmo. Então, o que eu vou fazer para melhorar nessa vida e ser feliz? Tenho que me conhecer. Agora, se eu fico só olhando para o outro, botando defeito no outro, essas coisinhas que nós fazemos rotineiramente, eu não vou ser feliz. Por quê? Porque eu vou estar sempre imbuída do outro, e eu estou num atraso, mas eu paro a minha evolução do momento que eu estou ali. Por isso é que as pessoas falam, não devemos falar mal do próximo. Não é que a pessoa não tem defeito, não, bem que eles têm, bem que todo mundo tem. Dá para falar sim, mas é um atraso para mim. É um atraso para mim, porque eu estou perdendo tempo e olhando o outro, né? E muitas vezes é uma descaridade, que a gente às vezes vê até aquilo que nem tem, exagera, né? Fantasia. Então, que sejamos objetivos e olhemos para dentro. Viremos o holofote que vive, né, o olho arregalado para os outros, e apontando e tudo, e observando, e falando da vida alheia, não sei o quê. Diminuir isso, né? Tirar de tudo, acho que nós não damos conta, né? Que pode ter. Como é que chama o negócio quando a pessoa tem um vício e para de usar o negócio? É o quê? É o quê? Abstinência. Nós podemos ter crise de abstinência se nós pararmos de uma vez de fofocar, de ver as notícias ruins e tudo mais, né? A gente pode ter uma crise, é um choque muito grande.
Então, que seja menos, né? Que falemos menos e pelo menos 50% para nós, né? E assim a gente vai evoluindo e vai vendo que é muito bom, sabe? Que dá para fazer uns análises bem legais. É necessário para isso que nós tenhamos. Eu perco um pouco, se deixar eu falo até amanhã. É preciso que nós tenhamos, gente, um senso de proporção, né? É o que eu vim fazer nessa vida. É a primeira coisa. Na pergunta 917A, o Kardec pergunta para os espíritos e Santo Agostinho responde. Ele pergunta: tá, o sábio da antiguidade lá falou que a gente deve se conhecer, mas é isso que é difícil para nós. É exatamente aí, Kardec falou, é exatamente aí que reside a dificuldade. Como é que eu vou me conhecer? Aí ele falou, fazendo como eu fazia quando estava aqui na Terra, fazendo a autoanálise todo santo dia, todo dia. Até um dia eu vi uma moça fazendo um comentário numa casa espírita e ela falou: Santo Agostinho não falou que era para a gente fazer isso todo dia. Santo Agostinho falou que era para fazer isso sim todo santo dia. Porque para nós é pouco. Pensa bem, se eu falo, faço, e deito e levanto igual se eu fosse um irracional, levando apenas uma vida biológica. O que é vida biológica? Nasce, cresce, até estuda, até tem uma profissão, até ganha dinheiro, tem família e morre. Mas não olhou para si, não se conheceu, não teve esse trabalho, não teve essa dedicação. Sendo que todos nós sabemos que viemos aqui no mundo para melhorar. Deus não ia ter um trabalhão desse, não. Os espíritos de luz iam fazer essa coisa de reencarnação, de novas oportunidades, nascer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Isso aí está escrito lá no túmulo de Kardec, né? Nascer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Quer dizer, é uma lei de Deus, a lei do progresso. E quando nós fugimos à lei de Deus, nós erramos feio, mas feio mesmo. É assim como não é um crime. É um crime, é um erro feio, é um crime. Um erro horroroso, crasso. É um crime. Então, o que é isso? Porque nós fugimos da lei divina. E muitas vezes nós fugimos. Porque nascer e renascer, gente, é muito sério. Então, nós estamos tendo nova oportunidade. De quê? De fofocar? Não. 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 De melhorarmos-nos, de nos tornarmos melhores, de crescermos espiritualmente. Não é só ter uma profissão bonita, não. Não é só ficar ensinando coisa para os outros, não. É ensinar para si mesmo, é aprender. Lembramos-nos que a palavra educação, do latim educere, significa tirar de dentro. Não significa que eu vou ensinar, que eu vou educar. Por exemplo, eu sou educadora. Eu tenho algumas coisas de educadora, né? Na minha formação. Mas não quer dizer que eu ensino as coisas para os outros. Eu procuro, quando tenho oportunidade, tirar de dentro. E a pessoa tem aquilo, ela tem aquela riqueza, ela tem aquele conhecimento, só que está lá, guardado, embutido. Mas nós temos alguma sabedoria interna, todos temos. Então é preciso que aquelas pessoas que tiverem oportunidade, que forem chamadas de educadores, que tirem de dentro das pessoas a luz que elas têm, que ajudem, que elas. E é preciso também que da outra parte haja essa disponibilidade. Por exemplo, por que a gente consegue alfabetizar uma criança? Gente, é complexo demais. Alfabetizar, se você pensar todo o processo mental, é dificílimo uma criança de 7 anos, 6 anos, aprender a ler. É dificílimo assim, o processo. E elas aprendem assim, ó. Não é? Por quê? Porque elas têm isso dentro delas. E elas estão prontas, elas querem aprender, elas estão na idade certa, elas querem aprender. Eu tive a oportunidade de alfabetizar criança e tive a oportunidade de alfabetizar adultos. Gente, os adultos são muito mais difíceis, embora a dedicação, sabe? Mas pessoa que depois de bem, né, aprende, lógico que aprende, e o desejo é muito grande, mas o esforço tem que ser maior, porque eles não têm mais aquela energia toda, aquela prontidão para o aprendizado, né? Então, o que nós entendemos? Não vamos esperar, sabe, a próxima encarnação. Muitas vezes nós falamos brincando, né? Não deu certo nessa, na próxima dá. Pode ser que nós não tenhamos outra oportunidade, porque nós temos muita oportunidade de elevação.
principalmente, eu me lembro agora nesse momento, do Leon Denis, quando ele escreve o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Aí esse livro é interessante porque ele dividiu em 3 blocos, ou 3 capítulos, enfim, 3 assuntos, né? O ser, estava lá assim, o ser, né? Aí vem falando sobre o ser humano. O destino, vamos falando sobre o destino. E depois, finalmente, a dor, um capítulo só sobre a dor. Olha que bonito. Você não fala só da dor doída. Ele fala da importância da dor na nossa evolução. Incrível, né? E Paulo de Tarso, que nós estamos hoje comentando mais sobre ele fala também sobre a dor, sobre a tribulação, ele chama a dor de tribulação. Todos nós temos tribulação. Então, muita gente se gaba de ter uma vida boa. Que bom, né? Que bom, mas não é possível. Não é possível que nos dias atuais a pessoa não tenha nenhum problema. Mesmo que seja em relação à piedade, em relação à caridade, em relação aos nossos irmãos que estão morrendo, que estão sofrendo tragédias, que estão passando falta, que estão morrendo congelados, blá, 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 não precisamos falar, né? Todo mundo sabe, vê no noticiário todo santo dia. Nós estamos passando por uma época no nosso planeta que é preciso que nós tenhamos uma reflexão maior e para que nós hajamos com maior correção naquilo que nos compete. Sabe? Não é para evitar de morrer, porque isso todos nós vamos. Né? Todos nós vamos, e ok. Né? Mas de nós não perdermos a oportunidade de crescimento. E não ficarmos como muitos ficam rezando para que o fogo não chegue perto de mim, que a enchente não chegue perto de mim, que ninguém da minha família, ai, graças a Deus que não, lá onde a minha filha mora não tem isso. Não tem, mas pode ter, como está tendo. Né? Então, qual que é o nosso preparo para uma tragédia? Qual que é o nosso preparo para uma catástrofe? Onde está a nossa fé? Onde está Deus em nós? Onde está o nosso sentido de espiritualidade, de espiritualização, de educação e de solidariedade? De repartir o sofrimento. E se chegar até nós, o que é que nós vamos fazer? Vamos sair correndo, esconder? Não tem jeito. Não tem jeito, né? Então, não estou dizendo que vai acontecer coisa ruim, gente. Eu estou dizendo que nós não temos preparo para a dor. Só isso que eu estou dizendo. Nós não temos preparo para a dor. Principalmente nós, do Brasil, que é um país maravilhoso, que está acabando por conta da malandragem e da corrupção só. Só por isso. Senão aqui seria realmente um paraíso, não é? Onde existe muito, a maioria de nós é gente boa, né? É gente boa, é gente com fé, existe tolerância religiosa, uma série de coisas, e muita coisa tem falha, como, né? Onde tem gente tem falha, óbvio. Mas, assim, em termos de sociedade, de um modo geral, é um país magnífico. Porém, tem muita coisa onde o mal chegou primeiro. Diz Emmanuel que o mal ele avança tanto no mundo por causa da irresolução dos bons. As pessoas boas, as pessoas que sabem que poderiam fazer alguma coisa, não fazem. Cruzam os braços. Ah, eu não quero me comprometer. Ah, não, eu não quero isso. Eu não estou dizendo que é para a gente, sabe, levantar uma bandeira, nem nada, não. Mas, assim, no nosso meio, onde nós estivermos, onde nós tivermos força, que façamos o melhor ao nosso alcance, que falemos a respeito de Deus, que falemos a respeito da caridade, que façamos a caridade de uma conversa saudável. Sabe? Tem gente que a única habilidade dela é saber um jogo, por exemplo. A única diversão é falar dos outros. Fim de semana é churrasco e bebida só, por exemplo. Né? Carnaval, os governantes ficam preocupados, até porque não cabe eles lá às vezes, né? Eles não podem participar também da bagunça, porque aí fazendo coisa, campanha de prevenção disso, prevenção daquilo. Ótimo, tem que fazer mesmo, tem que fazer, porque os abusos são muito grandes. Mas por que fazem isso? Porque nós não sabemos ainda divertirmos-nos, termos um lazer saudável. Lazer saudável é careta, né? Ler um bom livro é bobagem, porque eu vou ver não sei o quê. Então, o que é isso, gente?
é uma poluição dos costumes. É uma poluição dos costumes. Eu estava vendo outro dia um cientista falar que cada vez mais vai ser pior, o número de insetos vão aumentar, algumas variedades de insetos vão aumentar, outras, como as abelhas, vão acabar, com isso acaba um monte de coisa, enfim, nós teríamos mais doenças. Aí perguntaram sobre o câncer. O câncer vai continuar acontecendo cada vez mais, porque a Terra é um organismo vivo e nós não percebemos isso. E acontece que a Terra está com câncer. A Terra está apodrecendo por mau uso, por exploração inadequada, por ambição do homem de querer tirar dinheiro onde não precisava, por ganância, então por exageros, né? E milhões de pessoas morrendo de fome mesmo, onde tantos desperdícios. Então essa desigualdade toda é da maldade do nosso coração. Eu sinto muito e fico envergonhada de dizer, eu sou participante disso. Eu não sou exploradora, eu não faço nada disso, sou até meio levanta bandeira para a ecologia, tudo bem. É só um simples dever para mim. Porém, a gente esbanja, a gente desperdiça e a gente faz pouco pelos outros, né? A gente se limita a dar alguma coisinha aqui e ali, quando as pessoas pedem, né? Mas nós ainda não temos aquela força de começar um movimento diferente. E é isso que precisava começar, um movimento diferente, partindo de dentro de nós, né? De cada um. Falando, o que eu posso fazer, gente? Então, se nós buscarmos, nós vamos achar uma solução. Por que vamos achar? Porque é lei. Tudo que Jesus disse, vocês já prestaram atenção que tudo que Jesus disse é uma lei? Por exemplo, ele disse: quem busca, acha. Quem pede, recebe. É uma lei. E aquele que bate, a porta se lhe abrirá, não é? Então, quer dizer, quando nós buscamos, nós achamos. Quando nós pedimos, nós recebemos. Então, por que então que nós não buscamos essa melhoria? Íntima, em primeiro lugar. Porque não é fazer um negócio lá bonito, Maria Helena fez um negócio grande, aí não, né? Mas assim, coisas pequenas dentro, no mundo de nós mesmos. O nosso convite hoje é para nós trabalharmos o mundo de nós mesmos. Ler o Evangelho sabendo que tudo que está no Evangelho básico lá de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mateus, Lucas, João, os evangelistas todos, Paulo de Tarso, né? É lei. É lei porque foi dito por Jesus. E se ele disse, é verdade. Se é verdade, para nós cristãos, é uma lei. E se nós seguirmos essa lei, nós estaremos seguindo a lei natural, que é a lei de Deus. Por que é que o mundo está do jeito que está? Por causa da nossa pouca fé, por causa da maldade do nosso coração, e que quando nós vamos corrigir um erro, nós corrigimos bravos, nós corrigimos com maior impiedade. Se uma pessoa fizer uma coisa errada, a gente vai fazer uma coisa errada com ela. É tipo uma vingança. Então, a nossa correção, quando nós temos oportunidade, geralmente é uma vingança. A nossa justiça tem cheiro de vingança. Certo? Então, assim, a justiça dos homens, eu quero dizer. Esse aqui cometeu um crime? Não, então nós vamos, se possível, matar. Eu já vi muita gente falar isso, gente amiga, gente boa, inclusive espírita. Aquela pessoa devia ser presa. Nós não sabemos, né? A gente nem sabe se houve aqui, enfim, a gente não sabe. Então, o julgamento apressado, sabe? Essa maldade que ainda existe em nós, essa pretensão de querermos saber mais, de querermos ser melhores que os outros, isso existe em todos nós. Ainda como um ranço dos períodos em que nós precisávamos disso para viver, em que nós passamos pela animalidade mais primitiva, onde nós tínhamos que ser bravos, senão as pessoas, os outros animais, iriam nos, né, devorar e coisas do tipo. Então a gente guardou essa mazela toda e agora eu preciso depurar. Pois não. Eu me lembrei que eu estava conversando com uma amiga psicóloga e eu falava que quando eu entro no trânsito, eu mudo. Eu fico revoltada porque um segue ali, o outro fecha ali, e as pessoas não seguem. Aí ela falou: você tem que trabalhar você.
Sim, querendo ser a palmatória do mundo. mas não é isso. É porque dá vontade de bater, tem hora, né, gente? Mas não tem, não vai resolver. Não vai resolver, né? Sim, é uma pena. Não, e não é pessoal, aquilo é da pessoa. Por isso é que a gente tem que se A educar. gente quer que os outros sejam parte. É que faz tudo o melhor possível, né? De fato. Em todos os aspectos. Isso que falaram, né, para você, é em todos os aspectos, viu, gente? Em todos os aspectos. Se eu implico muito com a pessoa, é aquilo que eu falei, né, que nós falamos, que estão careca de saber. É a questão desculpa, o careca, viu, gente? Pelo amor de Deus. Desculpa, isso é uma coisa boba de falar. Enfim, nós estamos cansados de saber, né, que, que é assim que funciona. Então, vingança com vingança não dá, raiva com raiva não dá. Então, tem que ser um antídoto. Um antídoto. E tem uma sabedoria antiga que diz, eu gosto muito de falar, de pensar sobre isso, é que todos os opostos vão se reconciliar. Tudo que é contrário vai dar certo um dia, no futuro. Então, nós aguardando por esse futuro, vamos construindo hoje o futuro que nós queremos próximo, né? Mudando a nós mesmos, olhando para nós mesmos, fazendo altas reflexões e mudança em nós, porque o mundo, nós, o mundo, a gente muda só um pedacinho da gente ali, ó, a gente, né? E que tudo vai ficar. Mas as coisas invisíveis dentro de nós podemos já começar a lidar. Tá bom? Obrigada a vocês. Um bom fim de semana. Fiquem com Deus. Helena, obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá? Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Pessoal que está de casa em casa também, todos bem-vindos. Obrigada por estar online, né, assistindo, né? Palestra maravilhosa da Maria Helena. Que nós possamos fazer o que ela passou para nós, que está no Evangelho. Fazer a nossa reforma íntima e se conhecer, né? Assim a gente vai ser feliz, né? Porque a gente vai saber o que a gente quer, né? Porque a gente às vezes fica meio. Eu vejo muitas pessoas que ainda tá bem perdido, né? Não sabe o que quer e fala que é infeliz, que não sabe o que faz, sabe? Às vezes a pessoa vem conversar com a gente, falando, né? Aí eu falo, gente, tá precisando você se conhecer melhor, né? Se conheça, conversa com você para poder saber o que você quer, né? De verdade. A gente conversando, a gente vai saber, com certeza que tem. E fazer a reflexão lá do Santo Agostinho, que é muito bom isso aí. A gente, à noite, a hora que vai fazer as orações, a gente vê o que a gente está precisando melhorar, né? Sempre tem alguma coisa que nós precisa. Sempre. Não tem, às vezes tem uma lista enorme ainda, né? Então é que a gente vai fazendo devagarzinho, vai melhorando, cada dia melhora um pouquinho, que vai ser feliz. Aí a gente vai vendo a nossa transformação, né? A gente mesmo vai se conhecendo e vai vendo tanto que a gente melhora. A gente já melhorou tanto de 10 anos para trás, quanto que eu já melhorei, e vai indo assim, né? Até melhorar mesmo. Nós estamos aqui para isso, né? Para melhorar, para fazer o bem, para trabalhar, né? E hoje eu tenho um recadinho para vocês, que a mocidade aqui do centro estava de recesso, agora eles voltaram hoje. Então, o Pedro pediu para convidar todo mundo que estiver precisando de ir para a mocidade. Às vezes tem jovem aqui no salão, que às vezes fica com vergonha de ir, mas vai lá assistir uma aula que vai gostar, viu? É dos 14 a 21 anos, tá? E às vezes tem tanto jovem aqui que tem muito para dar lá na mocidade, né? Precisa. Então, ele tá ali, é o professor maravilhoso, Pedro, tá? Vai lá conhecer o Pedro, conhecer o pessoal lá. Os meninos são bacanas demais, a mocidade. Então, vamos agora fazer o nosso passo, chamar nossos colegas. Neste momento, só temos a agradecer a Jesus, agradecer a equipe espiritual que está aqui conosco, agradecer por essa casa bendita de amor, de paz, de aconchego, e sempre aqui é o nosso porto seguro. Que nós possamos sair daqui hoje bem melhor do que chegamos,
levando toda essa paz aqui encontrada, os ensinamentos desta manhã, através da palestra da nossa irmã Maria Helena, que nos ensinou muito e que nós temos muito para aprender. Cada dia a gente tem um pouquinho para aprender. Que nós possamos estudar o Evangelho de Jesus, que lá está todos os ensinamentos e a resposta do que a gente precisa. Que Jesus nos ampare hoje e sempre, dando sempre a oportunidade de trabalho no bem e a oportunidade de nós trilhar a nosso caminho com mais paz, com mais leveza e com mais vontade mesmo de ser pessoas melhores a cada dia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Senhor, da prática do erro de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Vamos em paz com Jesus em nossos corações. Graças a Deus.